Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 178 e recebemos o sociólogo Gabriel Feltran para a conversa que teve como mote o que o autor chama de sistema jagunço. Em termos mais amplos, como a violência foi tomada como política no Brasil contemporâneo. Gabriel de Santos Feltran é professor titular do Instituto de Estudos Políticos de Paris e diretor de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Autor, entre outros livros, de Irmãos, uma história do PCC, que deu origem ao documentário PCC, o Poder Secreto. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Gabriel Feltran sobre sistema jagunço. Hoje a gente recebe direto de Paris o professor Gabriel Feltran. Nossa conversa hoje tem como mote a ideia do sistema jagunço. Eu vou começar perguntando o que é esse sistema jagunço. É um termo que eu, lendo o seu texto, eu vi que foi um termo pescado pelo Paulo Arantes, que transformou ele numa espécie de um conceito mais filosófico, mas eu não sei se essa era a sua intenção. Mas eu queria perguntar para você, então, o que é o sistema jagunço? Eu acho que é muito mais do Paulo Arantes do que meu o conceito, né? Embora ele sempre se refira a mim, porque ele é muito generoso com o meu trabalho. Desde que eu o conheci, a gente passou... O Paulo animava um seminário na USP todas as quartas-feiras, em que ele convidava, junto com estudantes, com colegas, convidava pessoas para discutirem textos pelo simples e puro prazer da discussão. E o Paulo me convidou algumas vezes, eu acho que eu fui 2 ou 3 vezes nesses eventos, e a gente começava às 7 da noite e não tinha hora para terminar. E tinha um formato muito interessante, que eles faziam perguntas mais do que comentários. Então, de fato, te fazia pensar muito, né? Eu era obrigado a me virar ali para responder a todo mundo. E foram conversas maravilhosas, das quais eu tenho as melhores recordações e momentos efetivamente que a gente sente que a nossa análise está avançando, né, em interlocução com colegas. Então eu me sinto, né, quando a gente fala dos jagunços, dessa coisa do sistema jagunço, eu me sinto fazendo ainda hoje o que a gente fazia naquela época, né, que é dialogar entre pessoas interessadas no Brasil e na mudança social no Brasil, em torno de ideias que possam nos fazer entender o que está acontecendo. Quando eu usei esse termo num dos primeiros textos que eu escrevi, eu tenho escrito uma sequência de textos pequenos sobre a ruptura significada pela ascensão do que eu tenho chamado de totalitarismo, né, ligado à ascensão do governo Bolsonaro, da ideologia do bolsonarismo e dessa extrema-direita no Brasil. Eu escrevi essa coisa do jagunço inspirado por um outro autor que eu acompanho à distância, que eu não conheço pessoalmente, que é o Antônio Prata, que escreve, ele é escritor, né? E ele é ensaísta mais do que cientista social ou filósofo. Mas ele tem um textinho muito pequeno em que ele fala isso, né? Ele fala, mas a elite brasileira está vendo tanta gente se emancipar, né? E não vê que os seus próprios lacaios também vão se emancipar ou já se emanciparam, né? Se você tem o coronel, o jagunço, o trabalhador livre e o escravo, vamos pensar que essa é uma linha de poder, né? Que seria, sei lá, o velho regime
de manutenção do poder no campo, no Brasil, por exemplo, né? Bom, e nas cidades de características de sociabilidade ainda rural, etc. O jagunço é esse intermediário, né? É esse ser absolutamente desprezível na medida em que ele é tão pobre quanto o trabalhador livre que ele controla, mas ele não é um aliado de classe desse trabalhador. Ele é um aliado da classe dominante, porque ele tem uma expectativa ou um desejo de ser dominante, né? De fazer parte do mundo dominante. Ele acredita que ele vai, reproduzindo os valores dominantes, ele vai se tornar um deles, né? E ele se sente efetivamente diferente do trabalhador que ele controla e do escravo que ele controla, muitas vezes violentamente, né? Ele se sente um aliado, sobretudo, do dominante, né? Essa figura do jagunço, né? A figura do capataz, a figura desse ator, né? Muito presente, do justiceiro, né? Do pé de pato, esse ator que faz o serviço sujo para a classe dominante, né? Eu acho que essa figura pode ser, como foi para o Antônio Prata no texto dele, como foi no meu, como o Paulo está usando, ela pode ser uma metáfora interessante para pensar o conjunto da estrutura social brasileira e o que tem acontecido com ela mais recentemente, né? Em que, quando, né, na hipótese que eu venho tratando há bastante tempo, as classes dominantes estabelecidas contavam sempre com esses jagunços, digamos assim, para manter a ordem, para manter a desigualdade operando e para manter o trabalhador disciplinado e para, sobretudo, reprimir qualquer forma de insurreição trabalhadora. A classe dominante precisa desse jagunço, né? E ela contava com esses jagunços de modo absolutamente subserviente e com algumas poucas benesses oferecidas a eles, mas especialmente a promessa de que eles seriam da família, que eles seriam pessoas próximas, que eles são amados pelo dominante, esses jagunços estavam, né, sob controle. E um pouco a imagem metafórica que a gente está trabalhando é que esses jagunços se autonomizaram dessa elite tradicional, dessa elite dominante, dessa elite que achava que estava no poder. E essa autonomização não é simplesmente porque eles quiseram, né? Existe base social para isso, existe base material para isso, né? Eles foram se constituindo como outras elites, eles foram se constituindo como grupos relativamente estabelecidos, tanto do ponto de vista econômico quanto social, para escaparem, né, da dominação mais tradicional e constituírem um outro grupo de poder que quando assume posições de poder, ele atua segundo uma outra lógica, né, e não a lógica tradicional dominante, e não se subalterniza mais à lógica dominante. Então, se você quer um exemplo bem prático, pensa na figura do Dória e pensa na figura do Bolsonaro e o que cada um deles representa socialmente, né? O Dória, a elite quatrocentona de São Paulo, né? Boas maneiras, muita educação, extrema internacionalização, todo mundo culturete, né? Muita sofisticação, muito poder econômico associado a isso e uma estou falando da pessoa do Dória, hein? Estou falando da figura política do Dória, né? O que ele representa, né? É super importante a gente ter isso claro, né? E, como também não estou falando da figura pessoal do Bolsonaro, estou falando da figura política do Bolsonaro, né? Já o Bolsonaro, o que ele representa, né? Ele representa grupos de policiais, subalternos em geral, grupos militares, grupos não. Ele não convence os militares de elite, ele convence as bases
do mundo militar, do mundo policial, do mundo dos policiais penais, das guardas municipais. Ele convence o mundo evangélico popular, ele convence o catolicismo popular, ele convence o agro, o trabalhador manual, mas também o trabalhador mais qualificado do mundo rural. Não é a mesma, eles não representam os mesmos grupos sociais. Se você pega o FHC e você pega o Lula, eles não representam os mesmos grupos sociais, mas se você pega o Bolsonaro e o Lula, também não, né? Porque o Lula também conta, de certa forma, na sua realpolitik, sempre contou com as elites estabelecidas, intelectuais, universitárias, etc., né? O Bolsonaro, quando ele se emancipa para destruir o mundo universitário, para destruir o mundo da pesquisa, para destruir o mundo das relações igualitárias entre homens e mulheres, que vinham justamente, né, desse espaço de reflexão mais sistemática, né? O espaço da evidência, ele se insurge contra o INPE, ele se insurge contra o censo, ele se insurge contra... quer dizer, é muito claro que tem uma... Mas não só isso, né? Se insurge contra todos os pilares da democracia, né? Contra a imprensa, contra a ideia de uma imprensa livre, contra a ideia de eleições livres. Ele faz o suficiente para o possível, né? Para destruir a lógica eleitoral tal como ela existe, para destruir as mediações do direito. Ele acredita ele comemorava o homicídio cometido pela polícia. Quer dizer, não se trata do Estado democrático de direito mais, né? Se trata efetivamente da construção de um outro tipo de poder que emana de uma outra parcela da população que não foi democrática, não é democrática, nunca acreditou na democracia, nunca acreditou, até porque sempre conheceu o trabalho sujo que existiu, inclusive no período democrático, né? Então, a figura do jagunço é isso, né? Ela tem a ver com esse processo com uma leitura do mundo social, que é uma leitura de ruptura e não uma leitura de continuidade, né? Daí fala, não, mas a favela é a nova senzala, as coisas são exatamente iguais como eram antes e etc. E o que a gente está falando, elas não são iguais do que sempre foram. Não é à toa que toda a direita teve que se aliar com o Lula, porque o Lula era a única pessoa em um país de mais de 200 milhões de pessoas que podia fazer frente eleitoral ao Bolsonaro. A única pessoa, não tem nenhuma outra pessoa no país que podia ter ganhado essa eleição. E ganhou por isso, com uma aliança vindo da direita, não do centro-direito, da direita até a extrema esquerda, todo mundo junto contra essa ideologia e os recursos institucionais, econômicos, políticos que estavam ali representados pelo Bolsonaro, né? E ganhou por isso aqui, né? E perdeu São Paulo, e perdeu Rio de Janeiro, e perdeu Minas Gerais, e perdeu, quer dizer, onde você está em Goiás nem se fala, né? Então, a gente está falando de uma força política enorme. A gente tem o Congresso mais conservador da nossa história, né? Democrática. A gente tem um Senado complicado, nós temos a PGR complicada, nós temos o judiciário como um reduto de uma extrema-direita, grupos militares e grupos policiais muito estruturados, grupos ligados ao controle, não à toa, né? Grupos ligados ao mundo do campo, muito, muito radicalizados, né? Do ponto de vista político. Isso está presente no Brasil, né? Grupos religiosos muito ativos politicamente. Quer dizer, todos os elementos para que esse projeto de poder, né, que a gente está chamando de sistema jagunço, seja presente durante muito tempo, né, durante muito tempo na nossa história. Eu acho que tem um elemento muito forte de complementaridade entre várias posições que fazem parte desse sistema jagunço. Estou pensando aqui, porque quando você fala do Bolsonaro, para quem está ouvindo, a gente tem sempre a ideia de que tem uma representação das polícias, mas ela
ele traz para o palco público aquele jogo, o que você descreve como a política como violência, né? Mas esse elemento da política como violência tá no PCC também, tá em grupos do crime Claro. organizado também, né? Então, é como se você tivesse, esse sistema jagunço abrange mais coisas, mais sistemas normativos, né? Aí eu acho interessante que você coloca lá, que coloca elementos do que seriam a lei, né? Como lei, representação, pluralismo, constituição, razão comunicativa, sendo substituídos por honra masculina, identidade, irmandade, evangelho, violência crua. No seu artigo, a política como violência. Mas é bem interessante que os primeiros elementos são só promessas que nunca se efetivaram para todo mundo. Exato. E os segundos surgem como muito mais substanciais, né? Sim. Então, é como se todo mundo que A virtude adere... é difícil, né? É, A virtude é mais difícil, né? é sempre a Isso é promessa, mais né? fácil. É sempre a promessa de um lado e de outro lado, assim, algo que se parece mais palpável para as pessoas, né? Você vai ter uma identidade, você vai ter uma honra masculina, uma irmandade, o evangelho, a violência, né? É tudo Eu queria... muito compreensível, muito tranquilo. É, Qualquer pessoa entende do que você está falando, né? E quando é, fala democracia, parece uma coisa tão abstrata e longínqua e distante. E aí você cola a imagem do que é democrático com o que é perverso, né? E a pessoa já não sabe muito bem o que é democracia, aí vê que democracia significa que meu filho pode ser trans, que a etc, 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 né? Que a gente não vai mais ter a ordem estabelecida entre homem e mulher, entre branco e preto, entre rico e pobre, entre, sabe, muitas coisas que são muito bem estabelecidas, de repente mudariam se a gente sim, fosse por esse caminho da virtude. Ah, melhor a gente ir pelo caminho que, além de tudo, é dito como o caminho de Deus, né? sim. Eu acho que tem uma linha que é uma linha que divide e que você mostra que ela perpassa toda a sociedade. Acho que depois a gente pode destacar esse elemento. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, você lendo o seu texto, eu fiquei pensando nele. Eu trabalhava na Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, na Unilab. Unilab. É, isso, eu trabalhava na Universidade da Bahia, e metade dos estudantes são de países lusófonos. Uma parte veio de Guiné-Bissau, mas tem de Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, né? E lá eu montei um grupo de hip hop com os estudantes, e que tinham experiência de hip hop nos seus países. Era muito curioso, porque os rappers de Guiné-Bissau, eles eram universitários já. Então, eles sabiam desse espaço universitário como o espaço do rapper, né? E os rappers de Angola já viam uma oposição entre esses mundos. E os brasileiros, então, falavam, não, você tá... Fazer isso é a grande heresia, isso não é possível de fazer, né? E eu não percebi o tamanho do drama, e esse drama foi se avolumando na busca por autenticidade, né? E alguns foram procurar outros símbolos do que seria autêntico, né? E aí você percebe que no Brasil eles vão ser racializados, porque eles eram negros nos países de origem, né? E quando você é ser racializado, você também tem que escolher o seu lado dessa linha. Você tem que lidar com essa linha de divisão, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que você tem chamado a atenção sobre essa diferença. Eu lembro de você falando de um colega professor seu comentando a diferença do seu filho para com dele, né? Dessa continuidade. O seu filho percebe a escola como parte da vida dele, né? Sim, meu grande amigo William Neves, professor Isso. da rede pública em São Paulo. E a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, e ele dizendo isso, né, a gente em casa, ele comentando como era diferente a socialização, né, das classes médias, intelectualizadas, que se tornam, né, elites intelectuais e que veem essa grande formação, esses elementos de capital cultural, etc., como parte constitutiva da sua própria vida, né? E que, como esse discurso é lido absolutamente com uma exterioridade total, né, a partir de um outro ponto de vista, né? Que é o ponto de vista daqueles que sempre foram perseguidos pelo Estado, que sempre foram deslegitimados por esse
capital cultural, que foram jogados para fora, né, da possibilidade de partilhar esses universos, né, de conhecimento, de pesquisa, de e inclusive de intervenção, né, de portar a palavra, né, como tudo isso que a gente que a gente idealiza, de certa forma, como algo que todos devem ter, é justamente aquilo que oprime, né, quando ele entra em operação pragmática, né. Então, por exemplo, o Jacques Rancière, ele diz no um livro maravilhoso chamado Mestre Ignorante, o Jacques Rancière, ele vai dizer: o professor que pergunta para o aluno, você está me entendendo? Você entendeu? Ou o marido que pergunta para a esposa. Quer dizer, ele, embutido nessa pergunta, existe uma afirmação, você não está entendendo, né? E embutida nessa afirmação, existe um pressuposto que é, eu estou entendendo. E, portanto, produz-se uma desigualdade na própria performance, né? Mesmo que o conteúdo seja, eu quero te ensinar, mas esse conteúdo repetido 1000 vezes, quer dizer, ele é feito de uma forma que embrutece, né? O Rancière fala. Essa é a educação embrutecedora, né? O aluno que fica ouvindo, você me entendeu, você me entendeu? No fundo, essa pergunta, né? No fundo, ele está ouvindo, você não é capaz de me entender, você não saberá me entender. Eu tenho o saber que você não tem. É uma forma, ele chama da razão explicadora, né? A razão explicadora, ela oprime. E, de certa forma, a expectativa iluminista, universalista e etc., ela produziu esse efeito, né? Se a gente abstrair, pensar isso historicamente. E a nossa fala pretensamente democrática, universitária, ela produziu o efeito de dizer, esses caras são arrogantes, eles acham que eles sabem, eles acham que eles podem nos explicar. E isso, ao longo do tempo, vai produzindo ódio, né? Que é esse ódio que a gente vê manifesto no Brasil, no anti-intelectualismo, nessa nesse recalque gigantesco, né, de todos aqueles que não podiam manifestar as suas posições porque não se sentiam aptos para isso, e de repente podem, porque tem o WhatsApp, porque tem o grupo da família, e aí eles são bombardeados por um monte de informações sobre todos os assuntos, e eles ficam meio perdidos, mas eles se sentem absolutamente municiados, né, para fazer intervenções. Isso tudo está acontecendo, né? A gente tem culpa nisso, né? Esse nosso jeito de ser pretensamente explicador também produz reações, né? Parte da emancipação jagunça vem disso, né? Enquanto você está aí falando, eu tenho aqui uma arma, né? E você vai ter que ficar quieto, como a gente ficou quieto durante a campanha, né? A última campanha presidencial tinha um lado muito ativo e um lado quieto. E esse lado quieto ganhou a eleição. Quer dizer, esse lado estava escondido. Por que ele estava escondido? Porque estava com medo. Mas não estava com medo de debater ideias, estava com medo de tomar um tiro, de ter o vidro do carro quebrado, era medo de violência. Quando a gente fala de rebaixar a política à violência, é disso que a gente está falando. Por que que muitas cidades brasileiras, a militância de esquerda, ou mesmo a militância democrática, não fez campanha? Não teve na rua, não expunha suas opiniões, porque tinha medo de violência, né? Eu não colo um adesivo na, na minha janela, não penduro uma bandeira na minha janela, não saio com uma camiseta do meu candidato, do meu partido, porque eu tenho medo da represália que eu posso ter. Enquanto o outro lado não tinha medo, porque tinha os meios da violência, né? Com eles. Então, esse tipo de processo que desloca, né, esse espaço da razão argumentativa para o espaço propriamente do confronto físico, do confronto violento, né? E a gente está vivendo esse deslocamento, né? Primeiro nas periferias, depois no centro do espectro político, né?
talvez até como forma de reivindicação. Eu acho interessante o destaque que você dá da forma como o PCC, nas últimas manifestações que eles fizeram, sincronizadas em várias cidades, com reivindicações políticas explícitas, tinha uma forma da violência também, mas até a própria tentativa de golpe do 8 de janeiro, até que ponto as imagens de violência ali espelhavam os sonhos da esquerda de destruir alguns símbolos, por exemplo, da democracia racial, alguns símbolos de poder que a esquerda considera que não são efetivos, né? Claro, mas é disso que a gente está falando, né? Quando a gente está falando que houve um grande deslocamento, que a gente não está falando de uma mudança de governo quando entra o Bolsonaro, mas que a gente está falando de um deslocamento gigantesco na forma de pensar a própria política e o papel do Estado na política. É disso que a gente está dizendo. Você tem um primeiro momento em que existe uma ordem relativa, relativamente compartilhada entre os atores políticos, e essa ordem relativamente compartilhada entre os atores políticos está sendo disputada. Você tem de um lado o PT, do outro lado o PSDB, e a gente tem 20 anos de disputa PT, PSDB, uma centro-esquerda com uma centro-direita, e uma consolidação de alguns padrões do que é a ordem política, né? De como se age na ordem política. Ordem que a gente considerava extremamente insuficiente do ponto de vista democrático, porque ela tinha uma fronteira muito clara. Meu segundo livro chama Fronteiras de Tensão, não à toa, porque a gente está falando dessas fronteiras que já existiam quando a gente tinha uma ordem política relativamente estabilizada em torno da democracia institucional, mas que sustentava uma guerra nas periferias. Ou seja, a ideia era, existe uma parte da sociedade que consegue viver democraticamente, né? Sobretudo a parte elites, classe média, grupos, digamos, remediados, maioria brancos, mas não apenas, e a gente quer fazer isso se expandir para as periferias, né? Esse era o sonho, né? Tá faltando chegar lá. A gente já tem os marcos constitucionais, já tem os marcos de civilização necessários para dizer todo mundo tem que ter saneamento, todo mundo tem que ter segurança, todo mundo tem que ter educação. A gente não tinha isso estabelecido, né, durante o período da ditadura. Um projeto chamado Toda Criança na Escola é dos anos 90 no Brasil. Então a gente está falando assim de um país que, quando eu era criança, eu tenho 47 anos, quando eu era criança nos anos 80, nos anos 90, o índice de analfabetismo era gigantesco. A gente no ponto de ônibus tinha que ler o ônibus para a senhorinha do lado, que era muito comum que as pessoas sem trabalhadores, manuais, etc., não tivessem acesso à escola, né? Tinha muita criança que não tinha documento quando eu era criança. Os processos, os elementos mínimos, né, de construção, de cidadania, de direitos, são muito recentes no Brasil. O próprio direito à saúde não era garantido até 88, até a Constituição. A gente tinha um sistema escolar extremamente restrito, né? Nos anos 70 você ainda tinha 2% da mão de obra qualificada com universidade. Quer dizer, você tem um espaço extremamente restrito, controlado, né, de ordem estatal garantida. E depois, a partir da democratização, você tem um alargamento dos marcos que permitiriam que essa ordem se tornasse mais democrática. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 88, a LDB, o SUS, a construção do Sistema Único de Saúde, que é um direito universal à saúde, tudo isso é muito recente no Brasil. Mas aquilo que é construção também já é ruína, né? E de outro lado, isso já estava sendo erodido justamente pela incapacidade de universalização que o ideal de universalização produziu na prática. Teve um monte de gente que não coube nos direitos e que não vai ficar esperando eternamente, né?
Então, teve um monte de gente que optou por outros caminhos, que não o caminho da subalternização para ter direitos, né? Então, uns foram para o empreendedorismo, largaram mão de qualquer sindicato, partido. Outros largaram mão da religião católica e foram empreender no mercado religioso. Outros foram para o mundo do crime. Outros foram para a informalidade, outros foram para fora do Brasil, né? Morando fora do Brasil, a gente entende também, tem uma diáspora brasileira de diferentes classes sociais, diferentes grupos. Então, é um país em que a gente não sentiu nunca, né, que assim, olha, efetivamente a coletividade, a unidade do país me ajuda, ela quer que eu dê certo. Eu estou tendo suporte dessa comunidade nacional, dessa coletividade, dessa nação para dar certo. Eu olho para o lado e vejo um co-cidadão, eu olho para o lado e vejo alguém que está junto comigo e que está me apoiando, e quando eu olho para o meu governante, eu vejo alguém que me representa, e quando eu olho para o nosso Estado, eu vejo um Estado que vai me oferecer condições de melhorar de vida, de dar uma educação melhor para o meu filho. A gente nunca sentiu isso, né? Mesmo nas classes médias. O Estado brasileiro sempre foi apropriado por uma elite muito específica, né? Então, o Jagunço queria fazer parte, mas não conseguiu. A classe média queria fazer parte, mas não conseguiu. Você imagina o pobre, imagina o periférico. Não deu, né? Aí, como não deu, viram, salve-se quem puder, né? Se eu conseguir individualmente, mesmo que eu não consiga como grupo, se eu conseguir individualmente, mesmo que eu não consiga como classe, eu pego, porque não tem para todo mundo, né? Então, produz-se uma escassez gigantesca, o que permite que depois você fique selecionando, né, os que vão fazer parte, né. Você vê os nossos colegas tirando selfie o cara vira, sei lá, profissional de algum tema específico do governo, e em vez da gente ver o Twitter da pessoa falando, olha, mano, tô aqui, uma decisão difícil, importante para o país, etc., e que a gente está querendo negociar com toda a sociedade, porque é importante construir uma hegemonia. A gente sabe que tem muita oposição à nossa ideia, mas a gente está construindo aqui um consenso, etc. Não, as pessoas estão todas tirando selfie enquanto dá tempo, porque daqui a pouco não vão estar lá mais, entendeu? Você percebe que não tem uma lógica de coesão, tem uma lógica de, olha, agora é nós, é a nossa vez, depois vem o outro, agora é a nossa vez, agora vem a nossa vez. E essas partes que cada um tem a sua vez, né, de usufruir das benesses do governo, essas partes, elas não compõem um todo coeso que permita uma sociedade que seja chamada como tal, né? O que a gente vê é conflito. A minha diarista, eu comentei com ela sobre como o exército desviou dinheiro da Covid-19, comprou picanha. Ela ficou querendo comer picanha, sabe? Ela falou que, Interessante, né? tipo, É isso, né? Se eles podem, por que que eu não posso? Eu tô aqui trabalhando, me matando, e os caras estão comendo picanha, então eu vou tentar arrumar um jeito de comer picanha. a investigação é como se eu estivesse lá, eu faria também. Então, o problema é que você não está lá, você está criticando porque você não pode pegar. Então, é tudo produção de inveja, né? Não é produção de razão comunicativa, como você disse, né? E é Não, muito curioso, assim, que não é. durante os últimos 6 anos o pessoal fala assim, não se manifeste, os grupos populares não se manifeste porque quem está no poder é inimigo. Agora, não se manifeste porque quem tá no poder é amigo. Então, fica tudo... Então, mas você vê, a crise é de muitas ordens, né? Sim, Crise de sim. muitas ordens. Mas tem um aspecto que é que é curioso, que vou pensar aqui em complementaridade, que eu conversei com o Luiz Eduardo Soares no último episódio, e a gente estava falando, ele fala da continuidade da segurança pública, que a Constituição não transformou a segurança pública. Falaram assim, você pode mexer com o resto tudo, mas aqui vocês não vão mexer. Aí manteve a ordem militar, manteve o artigo 142, 144, né? E ali estava a arquitetura institucional da segurança pública, de certa forma, preservada no jogo, né? E aí,
eu estou pensando aqui como esse artigo seu, Política como Violência, dialoga com o seu trabalho sobre o PCC, né? Como lá você mostra como o PCC surge como construção da política, né? A construção da política contra a violência provocada pelo Estado no sistema prisional, né? Aí o PCC se organiza como, ó, vamos gestar essa violência aqui para que a gente, né? É como quase robesiana a narrativa, e depois ela até dá um passo para além do Hobbes, que quando você fala assim das disputas sobre em relação à ideia de igualdade, né? Vamos dar um passo além que a gente precisa. Você vê Foram ali. etapas, né? No caso. Sim, sim, sim. Eu acho muito interessante como ali você pode fazer uma genealogia de um tipo de construção de política em relação a esse sistema, né? E uma das coisas que você chama atenção em relação ao sistema de segurança pública atual, como ele está hoje, é que ele não resolve as situações de violência, né? Os Ao assassinatos não contrário. são. Ao contrário, na verdade, eles varrem para debaixo do tapete, muitas vezes é subnotificado, porque você não reconhece o espaço das delegacias como um espaço legítimo de que algo vai Reivindicar acontecer, direito. de reivindicar direitos, né? Tem alguém no Brasil Enquanto. que, por exemplo, tem alguém no Brasil que se tiver um celular roubado no meio da rua, vai acreditar que a polícia vai trazer o celular de volta? Tem alguém no Brasil que sei lá, vê uma situação de violência e considera que a polícia é um bom mediador para aquela situação, né? É Acho que incrível isso, né? A gente nem é, conta com isso mais. Se sim, tiver seu carro sim. roubado, você acredita que a polícia vai trazer o seu carro de volta? Não, aqui eu moro numa vila, né? Uma vila que era muito pequena na década de 90, mas foi crescendo, mas as pessoas da vila estão aqui. E o pessoal da vila sabe quem é da vila. Eu, quando eu mudei para cá, o marido da minha sogra falou assim: vou passear com você na rua para que o pessoal veja você, para que você tenha segurança. Aí, tipo, todo mundo que é do movimento, todo mundo que está ligado a alguma coisa vai me ver e eu vou ter alguma. A segurança vai estar garantida por esse reconhecer-se, né? E Claro. se alguma coisa acontecer, já sabem que você é meu amigo aqui, é que a gente tem essa garantia de que a gente está morando nesse espaço aqui. É Então, um laço essa é a privado, segurança. né? Não é um laço público. É, é, é bem É uma marcante. segurança comunitária, não é uma segurança pública, né? Eu não diria nem que talvez a gente tenha um problema até de falar assim, como isso é segurança, né? Porque quem está garantindo, né? É meio. Aí entra, vou usar outra Se ela metáfora for que você. garantida, eu acho que se ela for garantida, de fato, se você tiver estabilidade nessa ordem, ela tinha que ser estatizada se a gente quisesse construir uma segurança pública. É isso que muitos países fizeram, estatizar as suas seguranças comunitárias como segurança pública em algum momento, produzindo um consenso, uma ordem de que o Estado seria o lugar que garantiria mais segurança, inclusive para essas forças, que não seriam combatidas pelas forças vizinhas, etc. Que todas trabalhariam na mesma lógica. Paz entre nós, né? E guerra para fora. Exatamente o que o PCC sempre propôs, né? Paz entre os ladrões, guerra contra o sistema. Então, são movimentos políticos, né? Que a gente pode ver em larga escala ou em pequena escala. Mas são políticos porque movimentos de organização do poder e da violência, organização da produção da ordem, administração de quem é apto ou não, quem é legítimo ou não a nos representar para garantir alguma ordem, né? Então, são movimentos que são muito recorrentes na história, né? Então, primeiro vem a guerra pelos mercados de cocaína, que explode os homicídios em São Paulo nos anos 90, depois vem a paz, né? Primeiro vem a Grande Guerra e depois vem o período entre guerras como o período de paz. Primeiro vem o Velho Testamento, que é um Velho Testamento é pura guerra, e depois vem o Novo Testamento, que é pura paz e amor. Primeiro vem o Lula agressivo e depois vem o Lulinha paz e amor. Primeiro vem o PCC que corta a cabeça e joga a bola com a cabeça das pessoas, e depois vem o PCC que é igualdade, todo mundo tem o direito à palavra e se quiser ter razão, tem que ter razões, né? Então, tem
é um movimento de construção. A gente está falando de movimentos de construção da ordem. Na esfera nacional, de modo geral, a gente tinha as forças violentas, né, as forças de disposição da violência, sob controle. Então, até o surgimento dessas novas forças armadas, né, desses novos grupos armados, as elites podiam controlar a violência, de modo legal e ilegal. Então, pensa na figura do jagunço como uma figura que é o implementador da violência que favorece as elites, né? Então, o coronel não está feliz com alguma pessoa, ele não vai lá e mata ele mesmo, ele chama o jagunço e o jagunço faz o serviço sujo, né? Se digamos, quem representa, né, as elites estabelecidas precisa da violência, ele podia chamar o justiceiro em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o justiceiro representava os interesses dessa elite, ou ele podia contar com as polícias propriamente, para fazerem esse trabalho de manutenção da ordem. Ordem essa extremamente desigual, né? O que aconteceu em um dado momento foi que os mercados ilegais injetaram muito dinheiro naquele que era perseguido, naquele que era morto. Naquelas franjas da população que eram criminalizadas e criminais, certo? De repente, esses caras ganham muito dinheiro, compram um monte de arma e eles vão para cima do justiceiro, eles matam o justiceiro. E eles passam a controlar a quebrada. E a elite tem que pular para dentro dos condomínios fechados, tem que botar um monte de câmera, tem que. E o jagunço passa a ser o cara da segurança pública, da segurança privada, o cara que junta segurança pública e privada, que vai para Israel comprar drone, e que vira presidente da República, entendeu? É isso que a gente está falando. Porque os mesmos que foram comprar drone em Israel um dia, viraram presidente da República no outro dia, entendeu? Porque controlar a violência também é controlar poder, também é ter relevância política. Eu Só vou que fazer só esses caras no poder, eles mudam a forma como o Estado opera, e é isso que falta entender falta fazer esse diagnóstico claro, né, na nossa discussão mais pública sobre o que é segurança. A gente está falando do sistema jagunço, e você publicou um texto recentemente na Folha de São Paulo, e o texto foi respondido por um artigo do Jorge Chalup e do Pedro Luiz Lima, e eles vão criticar o seu trabalho, dizendo que você tem uma ênfase muito grande na base, mas você ofuscação das elites, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que dialeticamente é interessante ouvir como você pensa o papel das elites nesse momento. Ou até o termo elite, né? O uso do termo elite é bem complexo. Não, sinceramente eu li o texto deles e achei ótimo, assim, não tem não tem nenhuma discordância, eu acho que tem um pouco de retórica, assim, de, eu vou contrapor, porque não tem contraponto, né, tem uma conversa, né, sendo feita. E eu estou o tempo inteiro falando das elites, né, eles sabem disso, imagino, não conheço os autores, mas então eu não me senti, assim, instado a, a ter uma outra elaboração a partir desse texto. Ela é só dizer, não, eu tenho sim pensado nas elites e está bem claro nos textos, né, o lugar que as elites ocupam na minha reflexão. Não apenas as elites tradicionais, mas a construção dessas novas elites, né. Acho que o trabalho da Débora From, a tese de doutorado dela, bem recente, né, sobre a indústria da proteção, vai justamente discutir a construção de elites novas, né, a partir desse universo ao mesmo tempo popular e extremamente rico, né, que é o espaço, né, da indústria da proteção, seja a proteção via seguros, pirata, seja a proteção financiarizada, via previdências das mais diversas populares, tipo faraó dos bitcoins, seja a proteção propriamente da segurança pública e essas empresas de análise de risco e etc. Então,
me parece que está contemplado, né? Eu não me senti em estado a adicionar uma dimensão na reflexão, nem nada disso. Acho que é. Mas eu fico feliz de ter debate. Acho muito Eu acho bom que que tenha debate. sim, eu acho que é interessante que tenha É, contrapontos. Eu pensei dialeticamente, eles enfatizaram outro hum, espaço, né? Você tem falado como o bolsonarismo não pode ser explicado em termos de classe. Isso é um ponto, né? Você tem uma outra lógica que perpassa a sociedade em cortes um pouco estranhos para a gente, né? sim, E sim. aí, e até o corte de Goiás, assim, essa região que você já morou, né? É um corte estranho para quem mora em São Paulo. É O pessoal não, estranho. o pessoal não consegue entender assim o que, que aconteceu dessa É, hegemonia ser tão absoluta e tão contínua. Não é uma novidade. não. Não, não é uma Você novidade. vê, né? Era um, digamos, se você pensar na nossa desigualdade territorial, Goiás, Mato Grosso não eram ou Rondônia, ou não eram lugares proeminentes na disputa política do Brasil, nem nunca foram. Hoje são, né? Eles eram esses lugares intermediários, exatamente, né? Entre um tipo de dominação que se queria moderna e um tipo de dominação que era considerada arcaica. De repente, como o Chico de Oliveira falava lá atrás, né? A vanguarda do atraso, o atraso da vanguarda, né? Agora, aquilo que era atrasado se tornou vanguarda, né? Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Era o que a gente, de maneira hiper elitista e preconceituosa, sempre considerou como atraso, né? E agora é o que é considerado a vanguarda do desenvolvimento, do agro, da commodity, e a polícia de Goiás, que é uma polícia extremamente violenta e letal, é considerada uma referência. É, as escolas militares de Goiás são consideradas uma solução. Você vê que as coisas são coerentes, né, do ponto de vista analítico. Era esse grupo que era o jagunço, hoje ele é considerado vanguarda. E aquilo que era considerado a nossa vanguarda, que era o Rio de Janeiro de Ipanema dos anos 60, ou a São Paulo do progresso industrial, são consideradas decadentes. O jovem culturete de São Paulo, que adora cinema e discutir cinema, hoje ele é um chato. Ele não é alguém que a gente tem que escutar porque tem ideias interessantes. E o bicho bruto do Goiás é a reação a todo esse monte de frescura, de não sei. Você entende o que a gente está falando? É tudo meio coerente, né? Pode falar um sem entende, mas eu entendi. Boa. Não, mas por conta desse sem entende, eu vou fazer uma pergunta também. Outra Boa. pergunta. Eu ganhei um jeito de outra pergunta. Que é justamente como eu trabalhei com hip hop, eu peguei esse trabalho e fiquei pensando no lugar que o Racionais ocupa que o hip hop é o primeiro movimento que fala não para convergência, vamos dizer assim, ah, de construção de comunidade na periferia. Uh, o hip hop é o primeiro que critica a própria comunidade, ele critica a própria sociabilidade que está sendo construída ali, ele traz essa violência como marca forte, né? Mas aí você traz uma convergência do discurso ali entre o PCC e o discurso inicial do Racionais, porque o Racionais tem várias fases de discurso, né? Mesmo E grupo até social, igual, idêntico, né? De onde vem o é, PCC? Vem do fundão da favela. De onde vem Racionais? Do mesmo lugar, cara. Né? E o discurso é muito similar, né? então, Descansa o seu gatilho, né? Paz entre nós e vamos para cima. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. O rap vai levando sim. esse mesmo impulso violento, agressivo, extremamente crítico, radicalmente potente para o plano das ideias, da música, da cultura, da arte, né? E enquanto isso vai ter outras pessoas levando isso para o plano pragmático da disputa de território, para o plano da disputa armada, né? Sim. E para cima do justiceiro.
É exatamente o mesmo grupo social, não vem de outro lugar. Porque o Sim. rap não vem da elite da quebrada, Eu, né? Ele é, vem do fundão da favela. Racionais e Sabotagem é isso, sim, né? sim. Não Eu vem fiquei. do pessoal que estava no sindicato, que estava no partido, vem em oposição a isso, né? Uhum. Ainda que se nutra, claro, da discussão, é claro que a passagem, né, de integrantes por outros debates políticos, inclusive na universidade, é muito importante, mas ele nasce representando um outro lugar, né? E o PCC, idem, idem, né? Um impulso sublime, assim, que acaba sendo difuso e que não entra no jogo de pedido da razão porque não tem esse espaço, né? E aí depois o discurso vai até se complexificando, mas ele perde a força de engajamento. Estou dizendo o discurso do Racionais, mas estou pensando em outro aspecto também, Claro. porque eu acho que tem um aspecto convergente entre esse pelo certo e o faça a coisa certa do Sérgio Moro. Então, tem As, as, o Castoriadis discutiu o instituinte e o instituído há bastante tempo, né? A força de algo que quebra efetivamente as bases, né, os pressupostos que estão estabelecidos e produz algo radicalmente novo e que transforma o que era ordem em algo ultrapassado, né? Então, isso é o instituinte, né? Os racionais dos anos 90, do começo dos anos 2000, são os racionais que estão quebrando uma tradição inteira de pensar o conflito, a desigualdade, a violência brasileira, mas também a história do Brasil e o, e o modo de definir quem são os atores aptos a dizer, quem não são. Então, se o Caetano Veloso, um pouco antes, podia dizer, olha, o massacre do Carandiru, 111 presos indefesos, né? E quando o Diário de Detento nasce, é uma outra coisa, não é 111 presos indefesos, né? E é muito mais crítico do que essa fala, e essa fala vem de um outro lugar. Então, isso é uma coisa. O Racionais de 2015, do Cores e Valores, é outra coisa. São artistas estabelecidos, extremamente instituídos e não instituintes, né? E vão ter outras instituições que, infelizmente, no nosso caso, não foram tão progressistas, né? Mas a politização das polícias, a imensa politização do mundo religioso, sobretudo pentecostal, é, a, a, a própria emancipação dos jagunços relacionada a essas duas anteriores. Quer dizer, isso foi o instituinte dos anos 2010, né? Não foi mais os Racionais, como não foi mais o PT, que foi nos anos 80, como não foi mais né, os atores que marcaram a sua época, a sua geração, né? partir para as três perguntinhas. A primeira que eu faço para todos os convidados é: o que é filosofia? A minha resposta não é conteudista, é uma resposta formal, né? Eu acho que filosofia é aquilo que é reconhecido como filosofia por quem se propõe a fazer filosofia, ou seja, pelo campo filosófico. Se você me perguntar o que é arte, eu responderia a mesma coisa, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui uma caixinha, né? E ela abre e fecha. Essa caixinha, ela tem cartões de visita e ela serve para isso. Mas se eu puser essa caixinha no museu, em cima de um pedestal, numa instalação artística, e as pessoas olharem para esse objeto como sendo um objeto artístico, ela pode representar um cigarro, mas ela pode também representar outras coisas, mil que a interpretação artística poderá fazer, né? É, o contexto interessa demais e o campo interessa demais para dar significado à coisa em si. Então, filosofia não é algo dado, não é algo em si, uma palavra profunda, né? Não se trata disso, ou um pensamento epistemológico, ou um questionamento sobre a razão dos seres. Isso não necessariamente é filosofia, isso pode ser rap, né? Agora, se o rap for lido no campo filosófico como filosofia, ele será filosofia também, né?
como a palavra de igualdade do PCC, ela pode ser apenas retórica, ela pode ser uma palavra normativa, ela pode ser uma palavra ideológica, ela pode ser uma palavra filosófica, ela pode ser uma palavra falsa, ela pode ser verdadeira, depende absolutamente do contexto. Então, a filosofia não está em si mesma, a filosofia está naquilo que o campo reconhece como sendo filosófico e se apropria de uma forma filosófica, né? É isso que eu acho, não sendo filósofo. Agora vou complicar, porque eu vou te perguntar das filósofas ou filósofo que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Diria que o Jacques Rancière foi alguém da filosofia que marcou profundamente a minha reflexão e que pessoalmente cheguei a conhecer, não sou próximo, mas tenho a impressão de que ele é exatamente o que eu esperava que ele fosse. Bem francês, bem estilo francês, bem reflexão francesa, mas podendo ser apropriado por outros contextos e produzindo outras filosofias, né, que ele nem imagina ou imaginava, né. E qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Se tem algum. Ah, cara, eu sou ruim de filosofia. Talvez eu diga o Zimmer, que eu tenho uma apropriação do Zimmer muito sociológica, né? Embora ele seja, sobretudo, um filósofo. Mas Georg Simmel, uma grande influência do meu trabalho também, intelectual, um autor que eu admiro demais na forma e no conteúdo, temas zimmelianos, inclusive, né? Forma e conteúdo. É o primeiro que me vem na cabeça. Eu li muito Hannah Arendt também na minha vida, pela minha formação, né? Na sociologia da USP, Maria Célia Paoli, sobretudo, trazendo a Hannah Arendt muito perto de uma reflexão brasileira nos anos 2000, né? Mas eu acho que bom, e as tradições desses caras, né? Não- Ah, eu adoro clássicos, cara. Então eu teria muitos nomes para falar, mas eu vou ficar com o Zimmel aqui, primeiro que me veio na cabeça. Para fechar, a gente sempre pede indicações. Se você quiser indicar para o ouvinte de leitura, de filme, tipo, o que você quiser indicar. Eu já vou indicar a série PCC Poder com o Joel Zito secreto. Araújo, Poder Secreto, que saiu há pouco tempo, com a direção do Joel Zito 2022. Araújo. Muito interessante. Você participou da produção também, nas entrevistas, né? Então, eu Participei acho muito de perto. O Joel virou um grande amigo, parceiro. Adoro ele. o livro Irmãos, uma história do PCC é complementado pela série. Eu comecei lendo o livro, depois eu fui para a série, agora eu vou voltar para o livro, porque eu vi que parece que o universo se expandiu também, teve coisas que você descobriu. O Joel Zito fala isso, que o Sim, sim. negócio A se. pesquisa para a série foi muito importante para a minha reflexão sobre o PCC, né? Que não estava no livro, né? Sim, sim, eu acho que Sempre a gente segue aprendendo, né? Isso que é o bom do mundo intelectual, né? o artigo A Política como Violência, ele já é uma referência para mim que eu acho que incontornável. Ali entra no jogo, é um artigo bem recente. Eu tenho certeza que tem um livro aí sendo construído desses artigos mais recentes, né? Agora eu não sei quando esse livro vai sair, mas seria importante que saísse, seria interessante que saísse rápido, assim, porque tem muita Tanta coisa coisa já fazendo. produzida. Tem muita É, coisa já produzida por esse momento recente, assim, e que eu acho que está uma sistematizada nas ideias que você tem produzido há muito tempo. Mas eu queria perguntar para você, o que você indica para o ouvinte? Pode ser qualquer coisa que você lembrar aí, que você acha interessante. você está falando do meu trabalho ou não? De qualquer Não, outro trabalho? qualquer coisa que você achar interessante. Acho que tem coisas interessantíssimas sendo feitas no Brasil hoje. Falar de coisas brasileiras, né? Porque eu estou no exterior, então estou tendo muitas referências de outros lugares também. Mas falar das referências brasileiras. Eu acho que o que está sendo produzido pelo GENI da UF, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UF, é interessantíssimo, porque ele tem informe e conteúdo também, né? Tem produzido uma conexão entre análise qualitativa e quantitativa, com interesse público imediato, participando dos debates políticos, do debate público. Tem uma construção interessantíssima ali.
O trabalho do Felipe Rangel sobre a informalidade é um trabalho que me interessa demais também, que o empresariamento da informalidade, né? Que a gente conversa bastante. Já citei aqui o trabalho da Débora From. O trabalho Teve uma tese de mestrado que eu orientei do Simon Hara sobre a justiça nas facções criminais, que eu acho um trabalho primoroso. A discussão sobre homicídios no Brasil, que é feita pela Thalia Marques, que também defendeu seu trabalho recentemente, é muito inspiradora para mim também. A Ana Beraldo, tem muita gente boa produzindo coisas muito boas no Brasil, e eu estou apenas me referindo assim às que estão, o Marcos Campos, o trabalho dele sobre transporte urbano e sobre todas as relações em torno do transporte urbano. É gente muito boa, tem gente muito boa produzindo coisas muito boas no Brasil e que tem que ser muito valorizadas, né? Tem gente que tem muito a dizer. O trabalho da Isabela Viana sobre o Porto de Santos, o tráfico de cocaína no Porto de Santos. Tem gente muito boa. Mas, professor, então, muito obrigado. Eu não referenciei, mas eu acho que todo mundo pode ouvir as últimas entrevistas do Paulo Arantes. De cada 5 entrevistas, em 4 ele fala do Gabriel Feltran e indica. Então, acho que às vezes ele até fala mais de uma vez em cada entrevista. Então, E vice-versa, cara, porque o trabalho do Paulo sempre foi muito inspirador e a postura do Paulo e a generosidade dele com as gerações mais jovens, tudo isso são inspirações muito importantes para mim. Felizmente, eu tive excelentes referências intelectuais no Brasil. E continuo tendo, felizmente, né? Eu quero te agradecer muito. É o tipo de conversa que a gente se sente bem, cara, porque você é um cara muito, além de ser muito simpático, você sabe do que a gente está falando, e você faz traduções muito interessantes. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa e pelo que você está construindo também de conectar, né, esse mundo que às vezes é tão árido, né, da intelectualidade e tal, com a vida que as pessoas levam e com tanta profundidade, ao mesmo tempo numa forma simpática, né, assim, de colocar as coisas meio como uma conversa. Eu sei que isso é muito difícil de fazer, e você faz isso muito bem. Eu fiquei querendo perguntar, se fazer a etnografia de você em Uberlândia, para entender como você lidou com o sertanejo, mas isso fica para a próxima. Não, mas sabe que eu citei o trabalho da Thalia Marques, é um trabalho que, inclusive, foi feito em Uberlândia. Ah, é? Eu fiquei pensando assim, porque eu vejo muito a surpresa que o pessoal teve com o Bolsonaro com a surpresa que o pessoal teve com o sertanejo. Sim. Como coisas complementares, assim. Sim, coisas você vê que casa, né? É. Tem uma música sertaneja que é contra a MPB e tal, que é genial, cara. Eu acho que tem alguma assim, coisa. Olha, nós somos isso aqui e somos contra isso daí mesmo, entendeu? E a nova identidade brasileira vai ser outra agora, né? Não, e os meus alunos africanos, eles não sabiam nada de MPB, eles sabiam de sertanejo. Música brasileira é sertanejo. Aqui na Europa eu já ouvi sertanejo. Pois é. Nesse pouco tempo que eu tô aqui. Então, muito obrigado, eu sei que você está ocupado. Valeu, Marcos, tudo de bom, cara. Tchau. Valeu demais. Depois avisa aí quando sair, a gente difunde. Tá bom, abraço. É nóis, abração, tudo de bom aí, cara. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop